Boa tarde a todos. Bem-vindo a esse curso, né, que eu vou ministrar de VGA, né, junto com o professor Sami. Então, vou só exibir aqui a tela e vou dizer para vocês como foi que nós combinamos. Tá? De toda forma, nesse primeiro encontro de hoje, eu vou falar para vocês um pouco do plano, né? Eu acredito que você já deve ter acesso ao plano no Cigarra. Se não, avisem, tá? Mas, de toda forma, eu já coloquei lá para vocês, né? Se eu não me engano. E vou fazer uns comentários gerais e como eu e o Samir combinamos, né? Como eu já tinha dito. Bom, essa disciplina, eu acho, assim, né? Interessante, não necessariamente, mas eu acho interessante ser pago junto com o cálculo, né? Porque aí a gente já pode fazer uma associação um com a outra. Eu acho interessantíssimo também. Eu sei que nem todos do curso de BTI pagam, trabalham com imagem 3D, né? Sei lá, modelagem, alguma coisa desse tipo. Mas para os que pagam, eles sempre falam, né, sempre comentam que essa disciplina de VGA é fundamental. E de toda forma, o cálculo 2, né, infelizmente não tem na grade de vocês, mas ela é uma disciplina que ela se utiliza desses conteúdos, né, de VGA, aplicados também ao cálculo, né, os dois fundidos em alguns momentos. Então, é uma disciplina interessante. Eu, sei lá, se tivesse na, na grade, né, de vocês, eu faria questão de dar, né, porque é uma disciplina belíssima, inclusive, né, quando é dado, né, a visão geométrica de VGA junto com as técnicas de cálculo. Ok, mas como eu falei, não é necessário isso, né? Dá para ser visto de forma isolada e não, né, ao mesmo tempo. Tá, então a ementa da gente, né, a gente vê aqui a ideia de vetores. Tá? Só uma coisa, enquanto eu falo, vocês me avisem aí, tá? Pode ser via chat mesmo, se está tudo bem em relação ao som, se está todo mundo vendo aí. Ok, obrigado. Tá, então a gente está vendo aqui a ideia de vetores, vai ver a ideia de vetores, né, no plano e no espaço, né, que é fundamental e é básico, né. Essa ideia de vetores é universal, de forma geral, né, para cursos não só em BTI, mas nas ciências exatas e tecnológicas, né, não que vocês não sejam disso, né. Aí veio a parte de matrizes e sistemas lineares, inversor de matrizes e determinantes, né. De toda forma, esses dois tópicos poderiam ser fundidos em um só, né? Porque determinantes são funções aplicadas em matrizes. Foi bater a porta aqui do vizinho. Às vezes isso acontece, mas enfim, coisas de apartamento, né? Sim, e aqui já diz, né? Inversor de matrizes, né? É matriz. Ok, aí retas e planos, né? E cônicas e superfícies quádricas. Normalmente eu não sigo, eu sigo mais ou menos essa ordem, né? Porém, o Sami, né? Sami, ele sugeriu que a gente invertesse um pouco dessa ordem. Então, só colocando aqui a ideia, né? Normalmente é colocando de uma maneira mais simples, né? A ideia aqui da emenda.
seria ver a ideia de vetores, depois matrizes e cônicas e quádricas, né? Lógico que aqui ainda tem, não é tão linear assim, né, a história aqui. Né, que matrizes a gente vê como um conjunto de vetores e algumas operações delas, né, como inversão de matrizes, tem aqui resolução de sistemas, e essa resolução de sistemas é baseado em matrizes, né, não só, né, mas também em matrizes, e cônicas e quádricas como sendo aplicações matriciais, né, ou seja, aqui tem uma ordem, né, vê matrizes como conjunto de vetores, repetindo, né, sistema vendo na forma matricial, cônicas e quádricas como aplicação de matriz. Essa é a ordem normalmente que quando eu ministro nessa ordem. Na maneira como eu e o Sami combinamos, né? Então, vou colocar aqui. Então, aqui nós acordamos no seguinte, né? Eu dar a parte de matriz inicialmente e sistemas vetores e o resto, né? E aí cônicas e quádricas. Eu entendo assim a maneira como ele visualizou assim a maneira de ministrar. De toda forma, eu vou fazer alguns comentários, porque aqui a visão, pelo menos do Sami, né, é ver a matrizes e sistemas como da maneira puramente matemática, né? Então, matrizes como uma tabela, uma simples tabela, e sistemas como solução de equações lineares, tá? De toda forma, eu vou fazer o tempo todo aqui o link com vetores, né? Eu não vou explicar vetores, mas vou fazer alguns comentários, né, para que ganhe uma ligação, né? Aqui, quando é visto nesse formato, a sensação é que essas duas coisas são isoladas, né? Mas, na verdade, uma é consequência da outra, né? Então, essa parte ficou comigo, né? Essa parte matemática ele deixou comigo. E ele disse que assumiria os demais, né? Então, o Sami vai assumir nessa parte de vetores e o resto, né? Bom, foi assim que a gente combinou. Muito bem. Então, essa é a ideia da divisão do plano. Tá. Aí, pelo menos de minha parte, né? Eu acho que não vou fazer muito diferente do que eu venho fazendo no semestre anterior. Eu acho que funcionou bem, né? Os debates vai ser por aqui, né? Via Google Meet. Eu tenho aqui os materiais auxiliares, né? Então, lá já está todos, né? Aqui é da primeira unidade, né? Se a gente fosse começar com ela, não sei se o Sami vai usar esse documento. Eu acredito que não, tá? Eu acho que ele vai usar outro material. Assim, a coisa ficou meio falando de forma vulgar e informal, meio que nas coxas, né? Porque a mudança foi repentina, né? Eu já tinha colocado no cigarro, né? todo o cronograma e tal, aí houve a mudança de alguns professores e, né, no caso, ele foi alocado, ele entrou em contato comigo, né, quer dizer, isso um dia depois dele ter vindo combinar comigo, aí foi aprovado a solicitação de matrícula de vocês, né, então, sei lá, a mudança foi antes de vocês se matricularem. Sim, então, mas está lá, né, o da primeira unidade, está lá o material, né, repito, né, acho que ele vai usar outro. E o da segunda, né,
a gente vai ter essa mudança, né? Então, a gente vai começar pelo que normalmente eu dou na segunda unidade, mas não há prejuízo, tá? Porque vou fazer aqui a associação com vocês, tá? Então, no próprio material, né, como nos outros, né, das unidades anteriores, eu já coloco os exercícios, né? Então, tá aqui os exercícios que a gente vai trabalhar. Essa unidade nem tem muitos, né? Eu coloquei muitos exercícios. Então, a gente vai usar, repetindo, né? O Google Meet, material auxiliar, que é esse que eu acabei de exibir, resolução de listas. Né? Vai ter os momentos que a gente vai discutir só a lista e as atividades vão ser propostas no Google Sala de Aula ou multiprova, né? Lembrando que esse aqui eu praticamente não usei. Provavelmente vai ficar aqui no sala de aula. De toda forma, se for usar o multiprova, talvez eu use para questões de múltipla escolha, né? Já que eu testei pelo Google Forms, né, e vocês não têm acesso aos gabaritos, né, ele só informa a nota de vocês. Bom, isso a priori, né. Já assim, eu já, inclusive tenho aqui, eu já deixei aqui a sala, tá aberta, tá? E esse é o código da sala de vocês, tá? Então, vou falar um pouquinho enquanto vou deixar aqui, né? A turma é bem pequenininha, tá? Então, vocês adentrem na turma, tá? Porque eu achei muito eficiente. Para quem foi meu aluno, tranquilo. Para quem não foi meu aluno, né, tem uma vantagem nas atividades aqui no sala de aula, né? Que vocês podem enviar a qualquer momento, né? Eu coloco lá uma data, um período lá, e vocês podem enviar com atraso e ele manda o aviso, né? O horário que foi enviado. Tá. Semestre anterior, eu colocava assim os trabalhos, normalmente, acho que 24 horas, 48 horas para resolução, visto que vocês têm outras atividades, né? E eu acho que eu vou seguir a mesma linha. Normalmente eu proponho a questão, né? A resolução dela normalmente é um texto que vocês produzem, né? Vocês me enviam e eu faço análise do texto, né? Então, assim, por mais que a pergunta venha de maneira seca e a disciplina ela não exija, né, que seja em formato de sistemas formais, né, ou seja, não é uma disciplina que você precise ficar demonstrando as coisas, né, a gente vai demonstrar algumas aqui, né, mas assim, para as questões, né, provavelmente as questões não vão ter esse caráter, né, vocês vão, sei lá, exibir a solução numérica das questões que eu colocar. Tá. Então, tá aí a sala, né? Depois, repito, né? Adentre aí para a gente se comunicar aqui por aqui também. Se como vocês já perceberam, né? Eu já coloquei para gravar a primeira aula. Normalmente eu abro uma, uma playlist para vocês, né? No YouTube. Sei lá, se futuramente vocês quiserem olhar também é mais, sei lá, é mais fácil, né? Ok. Sim, horário de atendimento aqui, eu não coloquei nada, mas estou em aberto, tá? Vocês mandam um e-mail, a gente combina via Google Meet, né? A gente abre uma sala e tira as dúvidas de vocês, quem tiver. E eu não abri o fórum, mas eu acho que eu vou abrir um fórum também no Cigarro, que aí vocês podem também questionar o que vocês quiserem a qualquer momento, né? Ok. Eu só não, assim, não garanto a resposta imediata, né? Mas respondo todos, né? Se possível. Ok. Então, aqui seria
aqui eu coloquei antes da disciplina ter sido de forma dividida. Então, aqui só vai inverter, né? Eu estou apresentando aqui a disciplina e um pouco da logística dela. Então, a gente vai para a parte de matrizes e sistemas, né? Vai ter só uma inversão, tá? Essa parte de vetores no plano e no espaço, né? Ela vai ter uma troca aqui, né? Esses dois. Esse aqui vai vir inicialmente e esses dois vão vir na sequência. Bom, então, aqui também eu coloquei as datas das avaliações, né? Quando a gente preenche esse plano de curso, a gente tem que pôr isso aqui, é obrigatório, né? Não tem como a gente não pôr essas datas. Porém, essas datas aqui é relativamente estimado, tá? Isso aqui não vou seguir a risca, né? E agora que eu estou dividindo a disciplina, inclusive o Samir, ele perguntou quanto tempo eu precisaria para dar essa primeira parte. Então, essa primeira parte aqui, eu disse a ele que normalmente eu sigo mais ou menos o cronograma, né? Assim, eu posso fugir da data, mas é mais ou menos próximo, tá? Espera aí que os patrocinadores estão, não sei se vocês estão ouvindo. Sim, então aqui, mas eu acho que eu vou terminar um pouquinho antes dessa data aqui, né? Próximo. O dia 25 é o início da segunda unidade, quer dizer, a data da avaliação. Quer dizer, essa é a primeira data. Eu acho que eu vou chegar antes, terminar antes disso, eu acho. Tá, e como referência, né, eu coloquei aqui esse livro aqui do cálculo, com geometria analítica. Aqui eu estou explorando só a parte de geometria analítica, que lá ele trabalha muito bem essa parte de vetores, né, e cônicas e quádruplas, tá? E essa parte de álgebra linear é a parte matricial, né? Então, esse livro aqui é um livro clássico, né? É um livro, assim, para quem for ler álgebra linear, eu aconselho a leitura desse livro inicial, tá? Para uma primeira leitura, ele é bem didático, assim, ele é bem simples a linguagem dele. Aí, qualquer outro livro de álgebra linear é fácil ler depois, né, da consulta desse livro aqui. Ok, então essa é mais ou menos a ideia, né, do plano do curso. Né? Pelo menos é o que eu posso falar a priori, né, já que não foi feita assim uma divisão, inclusive, das ferramentas. Né? Então, depois, quando o Sami assumir, ele vai informar como é que ele vai fazer. Tá? Ele vai estar bem livre em relação a isso. Ok, então, antes da gente começar aqui, só me avisa se ficou claro, né? Se não tem nenhuma dúvida em relação a essa parte da logística, pelo menos dessa primeira unidade. E se não tem pergunta, tá? E aí, o que vocês me dizem? Tá tudo ok? Tá de boas? Ok. Tá. Então, como eu comentei, né, a gente vai começar essa segunda unidade. Lembrando que eu vou fazer alguns comentários matriciais para vocês, tá? Matriciais não, vetoriais, tá? Mesmo não tendo sido visto, né? Já que ele vai dar a posteriori. Eu sei que existe um pequeno problema de um para outro e do outro para um. O problema é o seguinte, por exemplo, quando se é dado essa parte vetorial inicialmente, então tem algumas ferramentas que são trabalhadas aqui matriciais. Por exemplo, esse produto misto, né, o produto de vetores, ele recai no determinante. E quando eu dou inicialmente por essa unidade, né, assim, começando por parte de vetores,
aqui a gente assume, né? Eu exibo como é um determinante e assumo a sua validade. E depois eu explico como é que funciona, né? Aqui eu defino o determinante, né? Aqui está definido o determinante de uma matriz 3x3. E quando a gente vê a segunda unidade, né, que aí a gente determina, ou a gente define determinante de ordem superior, né, de forma geral. Deixa eu ver aqui. Está aqui, né, determinantes extende, né. E na visão do SAMI, ele prefere dar a parte matricial, né, para quando entrar nessa unidade vetorial, ele poder utilizar a definição de não só de determinantes, mas sim matrizes, né, também. Como eu falei, não tem prejuízo essa questão da ordem, tá? É só um ponto de vista diferente. Ok. Então vamos aqui à ideia das matrizes, tá? Bom, matriz é uma ferramenta extremamente essencial, né, para o curso de vocês, tá? Porque ela é a base, né, para, sei lá, a computação de forma geral, né, ela trabalha em cima disso, né? Games, por exemplo, cada botãozinho que você aperta, nada mais é do que um produto matricial que está ocorrendo ali, né? Então, a movimentação do personagem, né, ele é feita em cima das matrizes. E não só, né, matriz, na verdade, ela é uma tabela. E para tudo a gente usa tabela, né? Inclusive, para a gente, né, aqui tem uma tabela aqui que vai ser gerado, né, que é essa tabela de notas. Aqui não tem nada, né, mas aqui vai aparecer as atividades, as nossas e o nome de vocês, né. Então, aqui vai ter uma coluna com o nome de vocês e aqui vai ter uma linha onde ordena aqui as unidades, né, que são as atividades que a gente vai fazer, né. Exato, um banco de dados, é uma matriz. Então, ela é essencial, né? Então, o que a gente tem que entender, né, é o funcionamento. Como é que as operações, o que as operações, na verdade, fazem. Se a gente conhecer as operações, a gente pode fazer alterações no banco de dados de uma vez só, né, ao invés de fazer unidade por unidade. Então, de forma geral, vamos considerar dois números, mn, naturais e não nulos, e uma matriz m por n, né, no caso aqui eu estou definindo a ordem, no caso, esse m vai me indicar a quantidade de linhas, e o n é a quantidade de colunas, tá? Isso aí é amarrado, né? E a minha matriz, ela vai ter m vezes n números, né? Distribuídos, né, dessa maneira. Aí aqui é a representação geral. Para nomear, né, a notação, normalmente a gente usa letras do alfabeto latino maiúsculas, tá? E aqui a ordem. E essa nomenclatura aqui é como a gente nomeia seus elementos, tá? Essas barrinhas aqui, no caso os colchetes, indica que aqui eu tenho uma matriz, aqui a ordem da matriz e aqui indica a posição, né? Isso aqui de forma geral é a posição na linha, né? Esse Azinho está na 10ª linha e J-esma coluna. Né? Isso que é indicado, por exemplo, aqui no primeiro elemento, ele está na primeira linha, esse elemento, né? E está na primeira coluna. Tá? É isso que indica esses numerozinhos aqui. Né? Então, por exemplo, esse 22 está me falando que esse elemento aqui, ele está na segunda linha e segunda coluna. Tá? Então, é assim que a gente representa, de maneira geral, matrizes. Aí tem algumas matrizes especiais, né? Porque às vezes essas tabelas se resumem a só um número ou se resumem a só linhas, né? Então,
fazer a leitura aqui, né? As filas dos elementos dispostos na horizontal, né? A gente chama de linhas, né? E as filas dos elementos dispostos na vertical se chama colunas. Os termos I e J, né, que eu já comentei, que aparecem subscritos, né? Os elementos da matriz indicam a posição em relação à linha e coluna, como eu comentei aqui, inclusive com alguns elementos aqui da matriz de forma geral. Aí, o elemento A47, né, significa que esse elemento todo, né, ele está na quarta linha e sétima coluna, por exemplo. Né? Isso aí é um caso. Né? Eu comentei aqui os que a gente consegue visualizar. Esse termo se chama ordem da matriz, indica a quantidade de linhas e colunas que uma matriz possui, respectivamente. Tá? Ok, então, esses comentários que eu tinha feito em relação a o que a gente pode ter, né? Pode ter uma matriz só com um elemento, uma matriz só com uma linha, uma matriz só com uma coluna. Isso configura os tipos de matriz. Tá? Não só, tem mais tipos também em relação a isso que eu acabei de falar. Então, que indica também a ideia do formato. Então, a matriz linha, por exemplo, ela é uma matriz da forma 1n, né? Ou seja, eu só tenho uma linha, eu tenho n colunas. Então, deixa eu fazer aqui, deixa eu comentar aqui, né, caso a caso. Então, lembrando aqui que a matriz de forma geral, né, essa é a representação matricial, quando a gente escreve aqui a ordem. O A e J, né, os Azinhos vão ser os representantes elemento a elemento aqui da minha matriz, né? O I e J indica a posição, I indica a linha da matriz que o A vai estar e o J a coluna respectiva. E a gente escreve assim, né? Esse aqui é o elemento de primeira linha, primeira coluna, primeira linha e segunda coluna, isso vai até a primeira linha e enésima coluna, né? Visto que essa minha matriz eu coloquei N colunas para ela. Né? Aí segue essa aqui, o que eu escrevi foi a primeira linha. A segunda linha é o A21, né? Porque é a segunda linha, né? Então o 2 indica que é a segunda linha. Aqui é o A22, né? Que é a segunda linha, segunda coluna. Isso segue até o A2N. Tá, e aqui, como eu sei que tem M linhas, né? Então a minha última linha, né, vai ser escrita da forma AM1, né, aqui AM2, né, aqui a primeira coluna da mésima linha, a segunda coluna, isso vai até a mésima linha e enésima coluna. Ok, então essa é a representação geral de uma matriz. Então, respondendo aqui a pergunta do João, né, esse A é para quê? No caso, o Azinho, esse Azinho, ele é o representante dos elementos da matriz A. Você pode chamar Bzinho, Czinho, qualquer letra minúscula, ele representa elementos de dentro da matriz. E aqui é a ordem, na verdade, é a posição do elemento respectivo. Né? Então, a própria posição já diferencia. Né? Não preciso escrever B aqui para esse elemento. A ordem já diferencia desse. Né? É isso. A maiúsculo é o nome dessa matriz zona. Azinho são os nomes dos elementos. E repetindo, né? Todos são As, né? É como se fosse, sei lá, fazendo uma analogia não necessariamente matricial, mas só para a gente fazer aqui um paralelo. Imagine que esse A é da família Alves. Então, todo mundo aqui é Alves.
O Azão indica matriz formada pelos elementos da família Alves, suponho. O nome desse carinha aqui é 1, né? O nome dele, os primeiros nomes, né? Então, 1 Alves, né? 2 Alves, quer dizer, 2 já não é 1, né? Então, sei lá, seria... Fiz aqui, esse exemplo não é bem... Tem total correlação matricial, mas só para a gente entender essa ideia da nomenclatura. Tranquilo, né? Até aí? Professor, Diga aí. mas se o nome da minha matriz é SA maiúscula e eu para representar esses elementos eu tenho que botar o A minúsculo, se eu botasse tipo B minúsculo estaria errado. Não, pode ser também. Tá? Aqui é só uma convenção, mas você pode dizer tranquilamente, sem problema nenhum, que a sua matriz B, por exemplo, de ordem M por N, sei lá, outra ordem, é representado pelos elementos D, sem, sem problemas. Ok. Aqui a gente só, sim, aí no caso eu estava falando dos tipos, né? Tá, então a matriz linha, a matriz da forma AIJ1N. Se a gente for escrever a generalização dessa matriz, ela vai ser da seguinte forma, né? Então vai ser 1, né, 1, 2, até 1N. Cada elemento desse representa aqui uma coluna, mas a coluna só tem um elemento. Então, aqui só vai ter uma linha. Essa é a representação geral da matriz linha. A gente vai ver que também isso aqui pode ser representação vetorial, tá? Então, a gente vai ver, vocês vão ver, né, que um vetor, ele é uma estrutura desse tipo, né, tipo A1, A2, AN, ou seja, aqui eu tenho N elementos, aqui eu também tenho N elementos. Aqui tem 2 subíndices, né? Aqui só preciso de um subíndice, porque aqui a gente não escreve, não está escrevendo de forma matricial. A forma matricial disso aqui seria essa escrita, ou essa. Tradicionalmente a gente escreve assim, quando escreve um vetor na forma matricial. Tá? Isso aqui representa um ponto no espaço. Então aqui também representa um ponto no espaço. Consequentemente, aqui uma matriz são vários pontos. Tá? Isso aqui é a união de pontos do espaço. É uma maneira da gente, né, poder definir ou comentar o que é uma matriz. Né? Não só como uma tabela, mas também um conjunto de vetores, todos com a mesma quantidade de coordenadas. Tá, e a coluna, né? Matriz coluna, é a matriz. Vou mudar aqui a letra para B e J. Aí, aqui só tem uma coluna, então é M por 1. Tá? E aqui eu já escrevi uma representação de uma matriz coluna. Então, aqui seria BM1, né? Ou, desculpa, aqui é B11. Aqui seria B12 até BM1. Eu só tenho uma coluna e aqui eu tenho M linhas. Né? M linhas e uma coluna só. Ok. Aí tem a matriz quadrada. A matriz quadrada, ele faz essa associação geométrica, né? Aqui está mais ou menos, né? Uma associação geométrica. A matriz quadrada é aquela que o número de linhas é igual ao número de colunas. Aí aqui eu coloquei N por N. Né? Então, uma representação qualquer, geral. Então, a matriz quadrada, ela é a matriz, uma matriz da forma
sei lá, C e J, N por N, por exemplo. Então, geral, né, a generalização dessa matriz seria C11 até C1N, aí depois C21 até C2N, e isso vai encerrar em CN1, né, no caso a última linha aqui até CNN. Não, na verdade a coluna... Ah, aqui está trocado. É verdade. Aqui é coluna. Obrigado. A linha que é essa daqui. Colunas são essas assim. Obrigado. Essa daqui, repito, né, quadrada, ela tem N linhas e N colunas. Ok, aí a diagonal, ela já tem, ela primeiro, ó, é uma matriz quadrada, ela possui N linhas e N colunas, e ela possui outra característica, né? Ela possui os elementos diferentes de zero se I for igual a J. Aqui eu não coloquei, mas obrigatoriamente o caso contrário ela tem que ser zero. Então, quando é que I é igual a J? Né? Se a gente for olhar aqui na matriz geral, então esse elemento aqui, o I é igual a J, né? Ou seja, a posição da linha é a mesma da coluna. Esse elemento aqui também, a linha, a posição da linha é a mesma aqui da coluna, né? Então também aqui o I é igual a J e vai seguir, né? Aqui não segue, não, isso aqui é diferente, né? Aqui é M, não necessariamente é o mesmo. Mas esses elementos aqui, onde os dois são idênticos, é o que configura uma diagonal de uma matriz quadrada. Tá? Então, por exemplo, aqui nessa matriz, né, aqui o I é igual a J, vai ter o elemento aqui depois desse, né, o C22, e vai seguir até esse aqui. Né? Então, aqui eu tenho a diagonal, chamada diagonal principal. Né? Isso falando... Tudo que eu estou falando é tecnicamente em relação a escrita algébrica matricial, né? Tá, então, o que ele diz é isso, né? Uma matriz diagonal, é caracterizado como uma matriz diagonal, quando isso aqui acontece, né? C e J é diferente de zero quando I for igual a J, e o caso contrário, né? C e J é igual a zero quando I for diferente. Ou seja, nas outras posições, né? Qualquer posição aqui que esteja nesses triângulos aqui, superior ou inferior, elas serão todas zeros. Então, para representar essa matriz diagonal, né, vamos pegar aqui uma matriz genérica. Onde seus elementos vão ser os seguintes, né? Então, sei lá, C11, C12, sei lá, C13, todos diferentes de zero. Ou, desculpa, é C22 aqui. C23. Até CNN. Todos esses elementos não são zero. E os demais são, né? Então, aqui eu tenho... sei lá, uma estrutura mais ou menos assim. Tá? Isso aqui seria uma matriz diagonal.
Uma matriz pequena, para a gente visualizar melhor, seria, sei lá, algo do tipo 200, 010, 00 menos 1. Então, seria um exemplo de uma matriz 3x3, né, que eu tenho 3 linhas e 3 colunas, quadrada. Diga aí, João Guilherme. Professor, o que é que está escrito ali naquela matriz quadrada ali no meio? Aqui Isso. é C22, tá? Deixa eu só ampliar aqui. Sim, professor. E se essa diagonal tivesse um número zero em algum dos elementos ali, aí não seria mais diagonal, não? Não, né? Assim, ao pé da letra, não, né? Porque aqui ele, quando ele faz essa discriminação aqui, é para todo mundo, né? Todo mundo que obedece essa condição aqui tem que ter elementos não nulos, tá? Isso, inclusive, tem correlação com um negócio chamado posto. O que é isso, né? O posto da matriz é o número de linhas não nulas. Então, por exemplo, suponha que eu tenha essa matriz aqui, ó. O que eu vou comentar é um pouco avançado, mas não se preocupem com isso que eu vou falar agora. Então, isso aqui seria, é como se eu tivesse o vetor 200, né? Vou chamar ele, duas unidades aqui na direção do x, né? X, y e z, por exemplo. Então, vamos supor que x está para esse lado. Esse aqui seria o vetor 0, 1, 0, né? Seria um vetor aqui. Eu vou considerar esse tipo de sistema de espaço, né? Que é esse sistema aqui. Imagine isso aqui como um canto de parede, tá? Tipo, sei lá, algo desse tipo aqui, né? Sei lá, imagina aqui uma porta, né? Aqui uma janela, né? Isso aqui seria um quarto, né? Aqui um piso, né? Sei lá, algo desse tipo aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ter a visualização 3D do que eu estou desenhando aqui. Então aqui eu tenho 3 eixos, né? Se você olhar aqui no canto da, sei lá, da casa de vocês, vocês vão perceber que no canto, né? Eu vou até apagar essa parte de baixo aqui, que aí dá a visão 3D mesmo. No canto da parede tem 3 eixos, né? Aqui compõe as dimensões do piso da sala, né? Esse aqui seria o piso da sala. E aqui seria a interseção das duas paredes, né? Dessa parede com essa. Aqui eu tenho uma janela e uma porta, né? Cada uma parede. Então, essa linha aqui, 200, é como se fosse duas unidades nessa linha, né? Que é o eixo que normalmente a gente chama de X. E não tem nenhuma altura, né? Ou seja, não tem nenhum deslocamento na direção do Y e nenhum deslocamento na direção do Z, né? Então ele está sobre o eixo X. Esse aqui seria esse vetor, né? 0, 1, 0. E a gente teria o vetor nulo, né? Ou seja, se eu começo a esticar esses vetores, né, nessas direções e somar eles, né, significa que eu só posso gerar pontos aqui nesse piso, né? Eu não posso gerar pontos aqui no espaço. Já esse aqui, não. Eu tenho um terceiro vetor aqui, que seria um vetor aqui para baixo. Né? Então, eu já poderia gerar pontos numa dimensão maior. Então, existe essa correlação, né, de geradores. Eu sei que, repito, né, isso que eu estou falando é um pouco avançado, assim, e é mais a parte vetorial, mas é só para
perceber uma consequência disso, né? Se nem todos os elementos da diagonal, né, são não nulos, né, então significa que eu posso estar influenciando na dimensão do gerador, né? Isso depende do que essa matriz está gerando, né? Mais na frente a gente vai fazer alguns comentários sobre isso também, mas é só para a gente perceber, né, um pouquinho das consequências de eu não ter uma matriz diagonal, né? Na verdade, é uma submatriz aqui que é diagonal. Não é a matriz que é, mas uma submatriz, né? Se a gente olhar essa submatriz, aqui eu posso dizer que eu estou formando vetores de ordem de duas coordenadas, né? Ou seja, eu só estou trabalhando nesse plano aqui, né? Essa terceira coordenada aqui não está me servindo de nada, né? Se eu trabalho só no piso, eu trabalho só no plano. E no plano são duas coordenadas. Então, assim, alguns... Não sei se deu para entender isso que eu acabei de falar, tá? Assim, essa relação da matriz com dimensão geométrica. Bom, enfim. Tá, a próxima matriz é a matriz identidade. Tá? A matriz identidade, ela é uma matriz diagonal. A diferença é que... Aqui tem um pequeno... Deixa eu ver se está incorreto aqui. Aqui eu botei diferente de 1. Na verdade, é igual a 1. Nos elementos não nulos, na verdade, é 1. Então, por exemplo, essa aqui não é identidade, né? Mas essa matriz aqui, ela se torna identidade se todos esses elementos aqui são iguais a 1. Aí ela é identidade. Então, escrevendo aqui de ordem 3×3, né? A matriz de identidade é essa daqui. Um exemplo de uma matriz de identidade. Essa é a identidade de ordem 3×3, tá? E a representação dessa... Como é que a gente nomeia essas matrizes? Normalmente é assim, né? É I de identidade, e aqui a ordem, quando é quadrado, basta pôr um número só, né? Não precisa dos dois. Então, I3 ou I3×3, tanto faz. Estou dizendo que é a matriz identidade de ordem 3. Tá? Essa é a ideia. E identidade, a gente vai ver quando for ver produto de matrizes, que a razão da identidade é a mesma identidade, né, de números. Por exemplo, se eu pego 4 e somo, né, com a identidade, isso não faz nada, né? Ou seja, a identidade é o elemento neutro, ele funciona como elemento neutro. Então, para a soma é o 0, para a multiplicação numérica é o 1, e para matrizes é a identidade. Tá? Então, a gente vai ver mais na frente que se eu pego uma matriz e multiplico pela identidade, ela não faz nada com a matriz. Tá? Essa é a razão da existência dessas matrizes. Tá? Aí tem a matriz triangular, né? Eu fiz um comentário aqui que na matriz identidade eu tenho dois triângulos, né? Tem essa parte triangular superior e essa parte triangular inferior. Aí, quando é que uma matriz é triangular, né? Quando a parte ela é triangular superior, quando a parte superior é formada por elementos não nulos, e ela é triangular inferior quando a parte inferior é formada por elementos não nulos, né? Já eu ponho aqui um exemplo para vocês observarem. Tá? A ideia seria essa daqui. Então, por exemplo, se eu tenho essa matriz aqui, essa matriz ela é triangular superior.
tá? Porque a parte superior da minha matriz, né, que é essa parte aqui que eu estou destacando, é formado por elementos não nulos. Diga aí, João. Professor, naquela matriz 3 por 3 ali em cima, qual era o Essa. último elemento ali? No... É menos um, é? Era um Sim, pouco. aqui, Isso. aqui é menos um. Isso, deixa eu só E ajeitar. pode números negativos ou não? Pode, pode. Ah, Pode. Uma matriz, ela não necessariamente pode ser formada por números, inclusive, né? Eu posso colocar funções aqui em cada elemento. Por isso que eu estava comentando a ideia, né, essa ideia do cálculo e da álgebra, né, essa parte aqui que a gente está falando é um pouco de álgebra linear. A derivada, ela é, de forma geral, ela é uma matriz, onde cada elemento aqui é a derivada parcial, né? Então, assim, cada elemento da matriz é uma função. Então, não necessariamente numa matriz eu tenho só números. Eu posso ter funções também no lugar de cada elemento desse. E cada elemento desse pode ser qualquer conjunto, pode ser complexo, pode ser real, pode ser, sei lá, né? Pode ser fracionário, sei lá, qualquer irracional, pode ser qualquer elemento. Tá? Então, aqui eu já falei a ideia da triangular, né? Aqui é para indicar se ela é superior ou inferior, né? Quando I é menor ou igual que J. Bom, I ser menor, vamos ver aqui na matriz, quando é que I é menor. Se é na parte superior ou inferior. Bom, aí a parte superior, né? Porque o primeiro elemento aqui é menor que o segundo. O primeiro, no caso, é o primeiro índice, né? Menor que o segundo. Aqui o primeiro índice é menor do que o segundo. Aqui é menor do que o segundo. Então, quando isso acontece, a gente está na parte superior da matriz, né? Então, essa matriz que eu escrevi aqui, essa daqui, o meu índice I é menor ou igual que o J. Né? Por exemplo, o 4. O 4, a posição dele, vou colocar aqui do lado. Isso aqui que eu estou escrevendo é um pouco de forçação, não se escreve isso, né? Mas é só para a gente visualizar esse fato, né? Aqui ele está na posição 1, 2, né? Então, o primeiro elemento, né, o elemento que representa as linhas é menor do que o segundo. Ou igual, né? Aqui é quando é igual, essa parte aqui, esses três elementos, o I é menor. Aí, quando isso acontece, a matriz é dita triangular superior. Tá? E o caso contrário, né, quando I é maior ou igual que J, isso, no caso é quando esses elementos e esses três aqui são diferentes de zero. Né, que eu botei aqui, acontece isso, ou acontece isso aqui. Não entendeu a razão aqui do I e do J? Tá. Aqui é só uma condição, tá? Essa matriz aqui, se a gente for fazer a escrita geral dela seria essa, né? Vou colocar aqui, vamos supor que são os Ds, né? Matriz D. Não, é T. Então, sei lá. Aí seria, sei lá, esse aqui vamos supor que é D1, aqui D1, 2, D1, 3, 2, 1, aqui 2, 2, 2, 3, né? Essa seria
uma maneira geral, escrever essa matriz aqui. O que eu estou falando? O D1, ele é 1. Ou seja, não é 0. O que está acontecendo aqui? I é igual a J, né? Nesse caso. Nesse também, I é igual a J. E nesse também, I é igual a J. Né? Esses três elementos, que no caso são esses que eu circulei, não são zeros, né? São diferentes. Aí esse 4 aqui que está circulado na matriz T é de posição D12, né? É o elemento D12. O que acontece aqui com o I e o J? Né? No caso, o I é 1 e o J aqui está sendo o 2, né? O número 2. O que isso significa? Que o I é menor que o J, nesse caso aqui. E dá para perceber que nos demais dessa parte triangular superior, também, né? 1 é menor do que 3 e 2 é menor do que 3. Ou seja, quando acontece isso aqui, né? I é menor ou igual a J, e esses caras são não nulos, né? Os caras não nulos são que obedecem essas duas regras em relação às posições, aí a matriz é dita triangular superior. Tá? Isso foi o que eu escrevi aqui. Para ser triangular, esse aqui é o superior e esse aqui seria o inferior, né? É o contrário desse. Contrário entre aspas. Né? Porque a igualdade faz parte dos dois. E tem a matriz simétrica. Tá? A matriz simétrica é aquela que o A e J é igual o AJI. Aqui eu estou vendo, tem um errinho aqui, besta, né? Aqui eu botei diferente, mas na verdade é o xzinho, né? É a matriz simétrica, pelo que eu escrevi aqui, ela tem que ser quadrada. Então, o que é uma matriz simétrica? Né? Quando é que o AIJ é igual ao AJI? Então, pegando essa matriz aqui, então, por exemplo, o A21, se eu troco a ordem, o número é o mesmo. Então, o A12 e A21, né, eles são elementos que têm que ser iguais para a matriz ser simétrica. Né? Mesma coisa, o A13 e o A31 têm que ser iguais, e o A23 e o A32 também têm que ser iguais. Isso aqui já acontece na diagonal, né? O IJ já é igual ao JI. Né? Então, um exemplo de uma matriz simétrica seria essa. Né? Então, a diagonal pode ser qualquer elemento, né? Que já obedece isso. E o elemento que eu colocar aqui, eu tenho que colocar aqui. Né? Esses dois têm que ser idênticos, esses dois têm que ser idênticos, e esses dois têm que ser idênticos. Tá? Então, esse é um caso de uma matriz dito simétrico. Né? Então, por exemplo, se eu considero as linhas como sendo vetores, então eu vou ter os vetores 1, menos 1, 0, menos 1, 4, 2, 0, 2, 5. Se eu agora considero as colunas como vetores, não muda nada, né? Continua sendo 1, menos 1, 0, menos 1, 4 e 2, é menos 1, 4 e 2, ó. A linha é igual a segunda linha é igual à segunda coluna, e 0, 2, 5 é igual à linha 0, 2, a terceira linha é igual à terceira coluna. Então, sei lá, a matriz simétrica, ela tem essa razão, né? Tanto faz eu considerar linha como sendo vetor ou coluna como sendo vetor, as coordenadas respectivas são idênticas, tá? Essa é a característica da matriz simétrica. Bom, então, me dá só um feedback em relação a tudo que eu falei tecnicamente, né, do nome de matrizes, de representação de matrizes, se está tudo tranquilo até o momento, se não tem dúvida, que aí o próximo tópico a gente vai falar sobre as operações.
Até o momento tudo tranquilo? Ok. É, eu trabalho também na rede estadual, né? E pelo menos onde eu trabalho é relativamente organizado. Né? Eu sei que, infelizmente, é uma realidade da escola pública, né? Às vezes tem alunos que não têm conteúdo de certas disciplinas, né? E quando não tem o professor, né? O curso do ensino médio corre normalmente, né? E no final eles dão um jeito, né? Só para dar nota ao aluno. Tem alguém que não viu isso no ensino médio? Essas informações, não viu isso? Ok. O silêncio vou atribuir a sim, todo mundo já viu isso anteriormente. Ok. Tá, agora a gente vai comentar aqui das operações. Tá? Tá, então, em relação às operações, em alguns casos eu peguei alguns exemplos práticos, tá? Não necessariamente de todos, mas aqui eu vou fazer alguns comentários sobre essas coisas. Então, por exemplo, a operação de adição matricial, ela ocorre da seguinte maneira, né? Aqui eu nomeei as matrizes A e B, né? E seus elementos são o Azinho, são os elementos representantes da matriz A, e o Bzinho, os elementos representantes da matriz B. Como é que a gente soma ou subtrai, tá? Aqui eu já aproveitei a operação de soma, como ela é idêntica à operação de subtração, eu escrevi as duas numa expressão só. Tá? Mas aqui eu tenho duas equações, indiretamente. Então, se eu for somar, né, o mais está na parte superior, significa que eu somo aqui. Né? Então, o que eu somo? Né? Eu estou somando os elementos A e J com os elementos B e J. Ora, se está aparecendo I e J para o A e o mesmo I e J para o B, significa que eu estou somando os elementos de mesma posição. Porque se eu somasse de outras posições, quando aqui aparecesse IJ, aqui ia aparecer outra coisa. Como aqui é a mesma coisa, então, indiretamente, para a gente somar matrizes, né, tem algumas observações. Essa é a primeira delas, né, eu estou somando os elementos de mesma posição. E a segunda é que a gente pegou aqui a mesma ordem, tanto para a matriz A quanto para a matriz B. Então, essas são as características para adição de matrizes, né? Para eu somar, a gente soma, a gente toma matrizes de mesma ordem e a gente soma os elementos de mesma posição. Então, por exemplo, imagine que a disciplina está sendo dividida, né, essa disciplina, e eu vou gerar uma matriz referente à primeira unidade e o Samir vai gerar uma matriz referente à segunda unidade. Para a gente calcular uma média, a gente vai precisar somar essas notas das duas matrizes, né? Indiretamente eu vou ter que somar a nota da primeira com a da segunda unidade, né? Vamos supor que só tem duas. Então, a soma das duas matrizes, né, vai dar uma matriz onde tem a soma das notas de todo mundo. Seria uma coisa assim, um exemplo um pouco esdrúxulo, mas assim, só para a gente visualizar o que acontece, né? Então, sei lá, eu tenho aqui uma tabela, né, que eu tenha, sei lá, por exemplo, duas empresas, né, empresa 1 e empresa 2, sei lá, e aqui o lucro 1 seria primeiro semestre e o lucro 2 seria no segundo semestre, por exemplo. Aí aqui o ano de 2020, sei lá, vamos supor, uma coisa desse tipo aqui, né? Tem uma matriz, né, que tem isso aqui.
Então, aqui, vamos supor que é A1, A2, A3 e A4, sei lá. Vou montar na forma de tabela, tá? Mas então, imagine isso aqui, né? Aí vamos supor que tem, em 2021, as mesmas empresas, 1 e 2, deram lucros diferentes aqui de 2020. Vamos supor aqui que é, sei lá, B1, B2, B3 e B4. Aí vamos supor que o dono das duas empresas, ele quer saber a soma dos lucros, né? Ele quer saber o lucro nos 2 anos, né, em cada semestre de cada empresa, né? Tudo discriminado. Então, a operação que vai resolver esse nosso problema é a soma de matrizes. Tá? Então, sei lá, a matriz que representa aqui 2020, chamar L de lucro, né? L20 seria... Aqui já estou trabalhando da forma algébrica, né? E o L21 seria a matriz, essa segunda matriz aqui. Bom, como ele é discriminado em relação à empresa, em relação ao semestre, a matriz aqui no seco, né, a gente só tem esses dados sem dizer quem eles são. Aqui na tabela não, ele discrimina melhor, né? Aqui é o lucro do primeiro semestre da primeira empresa, é o A1. O lucro do segundo semestre na primeira empresa se chama o A2, né? Então aqui está só os elementos. Aí, repito, né, se ele quiser a soma dos lucros de 2020 e 2021, então aqui vai ser, né, ele que é discriminado no primeiro e no segundo, respectivamente, primeiro e segundo semestre. Então, no caso aqui vai ser somar a posição, né? É isso que diz lá. Então, esse aqui seria um elemento só. Aqui também, né, a soma desses... Aqui o lucro da primeira empresa no segundo semestre de 2020, somado com o lucro da primeira empresa também no segundo semestre de 2021, né? E assim segue. Então, essa seria a soma dos lucros. Se ele quiser saber a diferença, né, se houve prejuízo de um ano para outro, por exemplo, faz a diferença, né? Então, sei lá, ele quer saber, sei lá, se em 2021 teve prejuízo em relação a 2020, então ele subtrai, né? Aí segue a mesma ideia, né? Vai ser praticamente a mesma matriz, sendo que ao invés de somar, é subtrair, e aqui tem só uma troca de ordem, né? Então ele vai pegar aqui o montante, respectivamente no semestre do ano seguinte, né? E vai subtrair do montante do ano anterior, né? Para saber, né, se der positivo é porque teve uma evolução, né, em relação ao lucro naquele período de determinada empresa.
E se for negativo é porque houve prejuízo de um ano para outro. Essa representação aqui, Sim, porque ali tem A menos B, aí ele faria A e J menos B e J. Não era para ele fazer B e J menos A e J, não? se eu fizer B menos A, né? Não, não B, seria J, A menos menos B, A e J seria essa ordem trocada. Se eu fizer B menos A, aí é trocada aqui também. Porque se a gente olhar aqui, aqui eu fiz L20 mais L21, mas aqui eu não fiz L20 menos L21, eu fiz o contrário. Né? Ah, tá. Agora que eu vi. Verdade. Eu peguei o ano a posteriori e subtraí do ano anterior. Ok. Tá. Produto de matriz por escalar. Né? Então, dado o número real e uma matriz A. Então, se eu multiplico um número pela matriz, nada mais é multiplicar o número por todos os elementos da matriz, né? Já que A representa os elementos da matriz A, então aqui é reais, é verdade. Aqui é reais, aqui eu botei, é verdade. Obrigado. Aqui eu botei só R, mas aqui é os números reais. Então, o K, ou complexo, né? Dependendo. Aqui eu peguei o número real K. Sim, então ele multiplica todos os elementos da matriz, né? Então, sei lá, vamos supor que aqui eu tinha dito que era lucro, mas sei lá, vamos supor que essas matrizes agora em relação aos salários. Então, sei lá, ou custo, né, dos funcionários. Então, vamos supor que, sei lá, em L22, né, eu digo o seguinte, sei lá, ou então pode ser até nesse mesmo contexto, né? Então, vamos supor que o L22 eu digo assim, não, eu quero que dobre o lucro em relação a 2021. Ou seja, eu quero que seja duas vezes o que aconteceu aqui em 2021. Tá, mas se for duas vezes o que aconteceu em 2021, tem que ser em todos os períodos, né, nas duas empresas, né? Ou seja, vai ter que ser o dobro aqui de todo mundo, né? Que é assim que é definido o produto de matriz por escalar. O escalar ele vai multiplicar todos os elementos da matriz. E esse exemplo que eu acabei de falar, né, só para a gente visualizar o porquê, assim, sei lá, dar uma justificativa por que o produto, né, multiplica todo mundo. Olhando de outra maneira, né, sei lá, eu posso considerar isso aqui como sendo um vetor, né, B1, B2, que é o vetor onde aqui primeira coordenada é o lucro no primeiro semestre, segunda coordenada é o lucro no segundo semestre. Quando eu dobro esse vetor, né, eu estou dobrando as duas coordenadas. Né? Isso é outra maneira de enxergar. Né? Essa seria a visão um pouco geométrica da coisa. Então, essa seria a operação do produto de um número por escalar. Tá. Essa ideia aqui do produto de matrizes, eu vou deixar para o... acho que eu vou até aqui. Tá? Eu vou colocar um exemplo prático para a gente entender esse produto de matriz. Né? Não sei se vai dar tempo a gente justificar um pouco essa ideia do produto. Mas, de toda forma, se não, aí o próximo encontro a gente abre com isso aqui. Tá? Para a transposição, a operação de transposição ela é definida da seguinte maneira. Peguei a matriz A, de ordem M por N, né? Essa aqui é outra representação da mesma coisa. Né? Então, a transposição, a gente escreve
uma espécie de expoente, né? E é o T aqui como expoente. Aqui eu estou transpondo a matriz A. Veja que quando eu faço isso, a ordem inverte, né? A primeira coisa, tem inversão da ordem. E a segunda tem a inversão da posição da linha em relação à coluna, né? Então, a matriz inicial era a matriz IJ, quando eu fiz a transposição, ela virou a matriz JI. Ou seja, a linha virou coluna e a coluna virou linha, indiretamente, né? E aqui a ordem fica contrária. Por que a gente faz a transposição, né? A gente vai ver mais na frente que nem toda matriz, nem todos os pares de matrizes que a gente tomar, a gente pode realizar o produto, mas muitas vezes a transposição nos permite isso, né? Então, deixa eu só pegar uma matriz aqui qualquer e dizer quem é a sua transposta. Então, vamos pegar aqui a matriz, sei lá, uma matriz F. Vamos supor que a matriz F ela tem essa configuração aqui, F1, F12, F13, e aqui seria o F21, F22 e F23. Tá, então, essa matriz tem duas linhas, 3 colunas, né? Vou botar aqui a ordem dela. Lembrando que o último elemento indica a ordem, o último elemento que no caso ele está na linha mais abaixo, na coluna mais afastada, né? Da direita para a esquerda e de cima para baixo, né? E vamos supor que para transpor essa matriz, né, suponha que a matriz do jeito que está, não está sendo interessante para eu operar. E vamos supor que eu precise transpor. Como é que funciona a transposição? Primeiro aqui a inversão, né, da ordem. Então, essa matriz aqui ela vai passar a ter 3 linhas agora e 2 colunas. E também a inversão, né, ou seja, vai ser uma matriz, né, aqui uma retangular que tem um espaçamento maior na horizontal, agora ela vai ter um espaçamento maior aqui na vertical. E aqui tem a troca de ordem, né? Então, aqui se eu trocar o I pelo J não muda nada, então aqui continua na posição 1. Agora, esse elemento aqui da posição 1, 2, ele vai passar a ser essa posição, né? A posição 2, 1. Então, aqui é esse elemento, né? 1, 2, ele vira a posição 2, 1. Tem a troca, né? O que ele manda fazer isso. E esse 1, 3, ele vem aqui para a posição 3, 1. Ou seja, indiretamente a linha vira coluna. Essa é uma maneira simples e direta da gente dizer o que é transpor, né? De uma forma direta. E a mesma coisa, né? A segunda linha vira a segunda coluna. Perceba que isso não é deitar a matriz, tá? Tem gente que assim associa erroneamente a deitar a matriz, né? Ou levantar a matriz, né? Se eu pego essa matriz aqui e, né, realizo esse movimento aqui para deixar ela nessa posição, né, vai ter troca, né? Essa aqui vai passar a ser a segunda, na verdade ela é a primeira. Então essa é a transposição matricial, tá? Ok. Agora a gente vai para o produto matricial. Bom, como matrizes eu também defini como sendo um conjunto de vetores, então significa que para a soma de vetores ocorre a mesma coisa e produto por escalar. Ou seja, como é que eu somo dois vetores, né? Eu somo os elementos de mesma posição. Eu sei que o vetor ele é simples porque ele é praticamente só uma linha. Então, eu somo o primeiro da linha de A com o primeiro da linha de B, o segundo da linha de A com o segundo da linha de B, e assim segue. Produto por escalar, em relação, se fosse produto de um número por um vetor, então esse número ia multiplicar todas as coordenadas do vetor. Já o produto de matrizes, ele é a extensão, né, por um lado, ele é a extensão do produto escalar, que é o produto de vetores. Então, quando a gente estuda vetores, né, vou pegar aqui o vetor 1
vamos, sei lá, dizer que ele tem essas coordenadas, x1, x2 até xn. V2 tem as coordenadas, sei lá, y1, y2 até yn. Vocês vão ver que o produto escalar ele vai ser definido pelos produtos, pela soma dos produtos respectivos de suas coordenadas. Então, isso aqui vai ser x1 multiplicado, o número x1 multiplicado pelo número y1, mais x2 multiplicado por y2, e isso segue até o último, né? Xn multiplicado por yn. Bom, ao fazer isso, o que a gente percebe, né? Que os vetores têm que ter a mesma quantidade de coordenadas. Então, como eu tinha dito a vocês, né, a gente pode considerar uma matriz como sendo suas linhas vetores ou suas colunas como sendo vetores. Então, quando a gente vai fazer o produto, né, se com dois vetores simples eles têm que ter a mesma quantidade de coordenadas, então as matrizes têm que ter coincidência de alguns números, né, que estão nas ordens. Então, sei lá, por exemplo, suponha que eu tenha, pegar esses dois vetores aqui, x1 escrevendo na forma matricial, aqui é y. E vamos supor que esses dois eu quero multiplicar ao mesmo tempo ele por um terceiro vetor. Bom, para a representação matricial a gente escreve assim, né? Tá, se eu considerar que isso aqui é um pouco convencional, tá? Isso que eu vou dizer agora. Na primeira matriz, os vetores são as linhas. Na segunda matriz, os vetores são colunas, tá? Isso é um pouco convencional. Vamos supor aqui que tem um terceiro vetor aqui, que é o Z3, tá? Então, eu quero multiplicar esses dois por esse terceiro vetor. Então, como é que a gente faz, né? Seguindo essa mesma operação que a gente colocou aqui, as respectivas coordenadas do primeiro vetor têm que multiplicar as respectivas coordenadas desse segundo vetor aqui, né? Então, o que eu quero dizer, por exemplo, aqui, né, na maneira matricial a gente escreve assim, ó, isso aqui seria o primeiro vetor, V1, multiplicado pelo segundo vetor, V2. Essa seria a escrita matricial do produto de vetores. Aqui é vetor, né? E aqui é o vetor matricial. Tá? Então, por convenção é escrito assim, né? Sempre o primeiro vetor é linha e sempre o segundo é coluna. Aí aqui o que eu estou fazendo? Eu estou pegando vários vetores e multiplicando por um terceiro. Sendo que aqui cada vetor vai ser linha e aqui um vetor é coluna. Como é que eu defino aqui o produto, né? Vai ser definido assim, vai ser o produto desse vetor por esse, né, aqui na primeira linha. Escrevi um pouco grosseiro, né? Já vou direto aqui lá para o último. E nessa segunda linha vai ser esse segundo vetor
por esse vetor coluna. Não sei se todo mundo conseguiu visualizar a ideia do produto de matriz, né? Então, eu acabei de fazer aqui o produto. Então, vamos só ver quem é a ordem dessa matriz. Ou seja, quantas linhas e quantas colunas tem essa matriz aqui. Quem sabe dizer isso? Mas veja que aqui os vetores estão escritos na forma matricial, né? E aqui também. Então, essa linha aqui seria o primeiro vetor e essa linha aqui seria o segundo vetor. Então, o conjunto de vetores é uma matriz. Essa matriz aqui só tem um vetor, então, quer dizer, é uma matriz também. Mas o produto virou essa terceira matriz, tá? Ou seja, isso aqui é o resultado desse vetor multiplicado por esse, né? É esse elemento aqui, e esse vetor vezes esse cara aqui dá esse aqui. Tá? Então, que na verdade essas matrizes são o conjunto do produto de vetores. Mas aí agora, na discussão aqui, eu só estou querendo mostrar o que de fato está acontecendo em relação às ordens matriciais. Então, por exemplo, aí de novo, né, eu perguntei a ordem dessa matriz, ou seja, quantas linhas e quantas colunas tem essa matriz. Essa daqui. No caso é 2, né? Aqui é reticências, né? Significa que são vários, é 2 por n. Tudo bem. E aqui, qual é a ordem dessa matriz? N por 1. Tá. Aí vamos ver, nessa estruturação que eu fiz, o que está sendo cada elemento. Então, o que significa esse 2 aqui? O que é esse 2 aqui? É 2 o quê aqui, nesse contexto? A quantidade de linhas, que é a quantidade de vetores dessa primeira matriz. Tá? A ser multiplicado por outros vetores, né? Então, essa aqui é a quantidade de linhas da primeira matriz, que, na verdade, é a quantidade de vetores indiretamente, né? É a quantidade de vetores que eu vou multiplicar por essa quantidade de vetores aqui. Aqui eu botei só um, mas eu podia botar mais vetores. Tá? E aqui também é a quantidade de vetores. Então, essa quantidade aqui, eu vou multiplicar dois vetores que estão numa primeira matriz, eu vou multiplicar de uma vez só por um único vetor, né? É o terceiro vetor. E o que é esse n aqui, né? No caso, esse n é o número de colunas dessa primeira matriz, que é o número de linhas da segunda matriz. Porém, olhando para o lado vetorial, é a quantidade de coordenadas do vetor. Não sei se vocês conseguem enxergar isso. Isso aqui é a quantidade de coordenadas dos vetores. Então, o que a gente sabe, né? Que se vetores têm quantidade diferentes de coordenadas, né? Esse aqui eu tenho n e aqui eu não tenho n, então não tem como ter o produto, já que eu vou fazer primeiro com primeiro, segundo com segundo, aí nésimo, sei lá, se não tiver, aí não tem produto, né? Então,
Por isso que no produto de matrizes, o número de linhas, de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda, que ele vai coincidir com as coordenadas dos vetores, visto que as linhas da primeira matriz que são vetores e as colunas da segunda matriz que são vetores. Tá? Todo mundo entendeu essa ideia em relação à ordem? Ok. Aí, agora a pergunta-chave, né? No caso, esse é o resultado desses produtos. Pergunta, quantas linhas e quantas colunas tem essa terceira matriz aqui? Dois por um. Isso. Porque aqui é uma combinação, né? Estou combinando aqui produtos e somas, né? Estou somando os produtos. Aqui vai dar um único número. Esse aqui também vai dar um único número. Então, aqui é 2 por 1. Ou seja, são esses elementos distintos, né? No caso, o número de vetores da primeira matriz, né, vai ser aqui a quantidade de elementos, de linhas dessa terceira matriz, e a quantidade de vetores aqui da segunda matriz vai ser o número de colunas. Tá? Então, é assim que a gente estabelece o produto matricial. Tá? Aí aqui eu só formalizei isso, tá? Então, peguei aqui a matriz M por N, ou seja, é como se eu tivesse M vetores, né, dispostos aqui em matriz, né, M vetores um em cima do outro, e essa daqui eu tenho P vetores, né, em colunas, dispostos em colunas. Vou multiplicar M vetores por P vetores. Né? Aí cada produto é um somatório, né? Esse somatório aqui é o produto desse primeiro vetor, linha, por esse vetor coluna. Tá? Aí dá só um número, né? Produto vetorial, o resultado é um número. Tá? Então, esse aqui é os produtos, né? A representação dos produtos da respectiva linha por coluna. Aí perceba também que aqui são idênticos, né? A posição da linha da coluna do elemento da primeira matriz é igual à posição da linha da segunda matriz, né? Mas indiretamente o que é isso, né? Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que o primeiro da linha multiplica com o primeiro da coluna, o segundo da linha multiplica com o segundo da coluna, né? É isso que está sendo dito quando isso aqui acontece. Quando K é 1, é o primeiro da linha. Né? Aqui ele está falando coluna, mas é a primeira coordenada. Né? E esse aqui, as coordenadas, né, como o vetor está na vertical, então as coordenadas são as linhas, né? Quem indica são as linhas. Então eles têm que ser idênticos, né? Para isso acontecer. E é assim que é definido, né, o produto. Aí, repito, né, o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz é o que vai definir a nova ordem, né, do produto de matrizes. Né? Então, essa nova matriz ela é formada por a soma dos produtos. Né? Então, aqui a soma dos produtos, né, é o que vai compor essa nova matriz. Bom, ficou claro as ideias até aqui. Eu sei que, pelo menos essa última aqui, né, envolve muita informação. Ao se falar associado a vetores, né? Se não se fala associado a vetores, aí fica no seco, né? Não tem contexto para geração disso, né? Mas me diga aí, o que vocês me dizem em relação a isso que eu acabei de falar. Tá tranquilo até aí? Aí não tem produto. Só respondendo aqui a pergunta do João, né? Ele perguntou se o número de colunas de uma matriz for diferente do número de linhas da outra,
Não tem produto, não tem, exato. Isso. Lá no ensino médio, né, é visto de uma maneira seca, né, não tem associação com outros contextos. Né. Aqui já eu faço essa associação, né, para ver se ganha um pouco mais de vida. Né, porque a partir do momento que eu associo com vetores, né, então já, já dá um aspecto diferenciado. Então, gente, eu sei que algumas pessoas chegaram depois, né? Não sei se estão todas aí. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda em relação à logística da disciplina, tá? Eu também respondo para vocês. Então, o nosso tempo por hoje estourou, tá? Está encerrado. Então, eu vou encerrar a nossa discussão por aqui. Tá? Respondo já a pergunta do João Guilherme, tá? Mas, de toda forma, quem não tem dúvida, por hoje está liberado. Eu vou só responder algumas perguntas e liberar os demais. Sim, lá no Cigar eu vou colocar, eu coloquei aqui esse é o código da sala, né? Mas eu vou colocar lá no Cigar também, né? Para quem não veio a essa aula poder ter acesso e vou colocar lá também à medida que eu for dando as aulas, eu vou colocar lá no Cigar também as aulas. Como eu fazia, né? Quem foi meu aluno já deve ter noção de como é que eu faço. Tá bom? Então, quem não tem dúvida e não for ficar para ouvir as respostas das perguntas, tá? Então, grato e boa tarde, né? De forma geral a todos. Só respondendo a pergunta do João, se o número de linhas, se o número de linhas da primeira matriz for igual ao número de colunas da segunda, eu vou ter como resultante aqui uma matriz quadrada. Tá? E aí esses dois elementos, né, que é compostos, né, justamente por esses dois elementos que você estava me perguntando, quem compõe aqui a, a ordem da matriz resultante. Tá? Então essa é a consequência, né, pelo menos pelo que a gente discutiu até aqui. Peraí, professor, como é? Tipo, eu tô dizendo, se na primeira matriz ela tem um número n e a outra matriz lá que eu vou multiplicar, a coluna é n. Então dá para eu fazer a multiplicação, né? Ou não? A exigência para para poder realizar o produto é que esses dois elementos sejam idênticos. Mas se esses dois forem idênticos, eu estou dizendo que o resultado, né, já considerando que esses dois são, a matriz vai ser quadrada. Deixa eu só escrever aqui Não, então, uma e nova se eu matriz. desconsiderasse? Você não disse que iria considerar aqueles que são iguais, o que já tá tipo n e n. Se fosse diferente e ali onde tem 2 fosse n e ali onde tem um fosse n. Ele daria certo também? Então, o produto de matriz ele não é comutativo. Né? Então, por exemplo, vamos supor outra configuração, que eu tenho a matriz A, N por M, e a matriz B, M por N. Tá? Como o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, então o produto vai dar N por N, né? Que é o que sobrou aqui. Né? O número de linhas da primeira é o número de linhas do produto, o número de colunas da segunda é o número de colunas do produto. Porém, se eu faço o contrário, vai inverter, né? Porque agora, só escrevendo, né?
junto com as ordens, esses dois números são idênticos, então é a condição para eu poder ter o produto, e a ordem é o que sobrou, então aqui é M por N. Só pelo fato da ordem ser diferente aqui já indica que A vezes B não é a mesma coisa que B vezes A. Então esse aqui é um caso, né? Se for um caso desse tipo aqui, que eu vou colocar agora, por exemplo, se eu tenho isso aqui, beleza, A vezes B existe, né? Porque aqui são iguais, né? MM. E o que sobrou, né? N por P é a ordem do produto. Se eu troco essa ordem, que eu acho que é o que você está perguntando, aí significa que agora quem vai indicar se eu tenho o produto ou não são esses dois aqui. Vamos supor que eles são diferentes, né? Significa que não existe, né, o produto. Né? Não existe P vezes A, porque esses dois são diferentes. Era isso que você estava perguntando? Quer dizer, aí... Não, não é comutativo. Alguém tem mais alguma pergunta? Valeu, João. Até quinta. Valeu, Raíssa. Valeu, André. Não sei nem se tu saiu, mas obrigado aí pela consideração, né? Agora, eu sei que o Sami vai assumir, né? Se vocês quiserem acompanhar as aulas que eu vou dar de vetores, vai ter as playlists lá no... Vou deixar lá no YouTube, tá? Porque à noite eu vou seguir outra ordem, eu não vou seguir essa, né? À noite eu vou começar por vetores, tá? Aí lá eu vou deixar a playlist lá também, aí vocês podem acompanhar, tá? Vocês fiquem completamente à vontade e se vocês quiserem fazer qualquer questionamento também, pode ficar totalmente à vontade, tá? Eu gosto assim, tem gente que põe só no Drive, né? Eu deixo no YouTube, eu acho melhor, né? Porque vocês, sei lá, vocês podem conferir, não necessariamente sendo da turma ou não, mas lá você pode conferir sem problema nenhum. Tá ok? Pois então tá. Então eu vou encerrar, tá? Por hoje. Já vão adentrando aí na turma, não sei se alguém já entrou aqui. Já, né? A galera já se fez presente, né? Muito bem. Pois tá bom, então até quinta-feira. Eu vou abrir também um fórum lá também, vocês podem falar o que vocês quiserem lá no fórum, tá? Fique à vontade também, o fórum é aberto, não precisa ser propriamente da disciplina, tá? Pode ser de qualquer coisa. E quem tiver dúvidas, em particular, né, não sei como é que é cada um, vocês podem também entrar em contato por e-mail, só não garanto assim a resposta imediata, repito, né? Mas aí a gente marca um horário à parte, se quiserem também, e a gente sana, quer dizer, eu sano as dúvidas que eu consegui, tá bom?
Então, valeu, gente. Até quinta. Valeu, até quinta e boa tarde, bom fim de tarde a todos. Tá? Valeu.